Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos, Deus abençoe. Nossa irmã Clara, Deus abençoe. Deus abençoe. Maciel, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos para refletirmos e meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe Marceliano, paz do Senhor Jesus, querido, Deus abençoe. Seja bem-vindo, tá? Vamos esperar os nossos irmãos chegarem. Vamos juntos. Paz do Senhor. Deus abençoe, gente. Quem pode, tá? Compartilha a live. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e nos segue, tá? Nós temos diariamente várias reflexões, várias ministrações de Deus para o seu coração que vão te ajudar muito, tá bom? Deus abençoe a todos que estão chegando aí. E vamos junto, porque tem muita coisa boa para a gente falar e também aprender, né, querido? Deus abençoe. Nossa irmã Maria Verônica também chegou. Esperar o povo chegar para a gente já começar, tá? Você que tem uma Bíblia aí, Deus abençoe nosso irmão Araújo, lá de Barra do Bugres. Deus abençoe, querido. Você que tem uma Bíblia pode abrir Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Apenas este versículo nós vamos usar como base para a nossa reflexão dessa noite. Nós vamos falar sobre as convicções que precisamos ter. Olha só que tema interessante, né? Tema muito bom. As convicções que precisamos ter. Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós estamos aguardando e esperando os irmãos chegarem para já começarmos a nossa reflexão. Glória a Deus. Você que pode, tá, meu irmão? Compartilha a live em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31 é muito conhecido de verdade. Esperar mais 1 ou 2 minutinhos o pessoal chegar. Se não chegar mais, nós já vamos entrar. Romanos capítulo 8, versículo de número 31, queridos. Então vamos lá meditar na palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo de número 31 é o versículo que nós vamos usar para fazermos a reflexão da palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Está chegando mais gente. Arleide chegou. Pastor Lenilson Santos, nosso amigo, também está aí. Deus abençoe. Diz assim o texto sagrado, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Apenas este versículo para começarmos a nossa reflexão. Que diremos, pois, a estas coisas? É uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta. Vou repetir. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É outra pergunta. Queridos, nós estamos diante de um texto ou de um versículo que é muito conhecido. Acredito piamente que todos que já tiveram o prazer de ler a Bíblia, principalmente de refletir na carta de Paulo aos crentes de Roma, certamente já passou por esse texto de Romanos 8,
do 31 ao 39, que está literalmente concentrado a doxologia final do Cântico de Vitória de Paulo. Exatamente esse texto é conhecido como Cântico da Segurança, Cântico de Vitória, ou Cântico da Celebração da Graça, ou Cântico da Convicção. Então vou repetir. Esse texto de Romanos, capítulo 8, versículos do 31 ao 39, ele é conhecido como Cântico de Vitória, o Cântico de Seguridade ou Segurança, o Cântico da Celebração da Graça e quarto eu chamo de o Cântico da Convicção. Por que o Cântico da Convicção? Porque aqui Paulo destaca com muita segurança exatamente as ações da graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo em lhe dar firmeza, base, solidificação à sua vida cristã. Então veja que Paulo ele dá uma palavra muito clara a respeito, ou inicia o versículo 31 destacando exatamente a segurança que o próprio Deus lhe garante. Agora, é preciso entender, queridos, nós vamos falar sobre convicções. Convicção. O que é convicção? O que de fato é convicção? A palavra convicção, ela tem origem no latim, convictium, significa prova ou refutação. Na verdade, a convicção, ela é a junção de duas palavras. A palavra convicção, ela é a junção de duas palavras, convictius e onis. Convictius e onis. Convictus é convencer, onis é ação. Logo, já entendemos que convicção é a ação de convencer. Convicção, então, é a ação de convencer. Então, veja só, queridos, quando falamos sobre convicção, é preciso também dizer-lhes que há sinônimos desta palavra convicção. Segurança, persuasão, firmeza, certeza e convicção ou confiança. Embora a fé e convicção aparecem muitas das vezes como sendo a mesma coisa, como sendo sinônimos, mas nós vamos perceber que não são. Há uma diferençazinha pequena, mas há. Qual é a diferença, pastor? Fé é a prova, é a base, é a certeza, é a segurança. E convicção é exatamente o apoio na base que se tem mediante a fé. Então, nós já aprendemos que convicção é o ato de convencer. Então, a fé, ela te dá a certeza, te dá a base, te dá a sustentação. E a convicção sobe ou se monta em cima da base que é estabelecida pela fé. Então, o que é isso? A convicção me torna convencido pela prova que eu tenho. E a prova que eu tenho é mediante a fé. Então veja, é uma pequena diferença, mas é a diferença. Preste atenção, queridos, que inicialmente a gente já começa aprendendo aqui. Olha só, Paulo diz assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção, Paulo usa aqui, ou a tradução que chegou para nós, tem uma partícula primária condicional, se Deus é por nós. Veja que é uma conjunção condicional usada na nossa tradução português. Então, aqui, pela tradução que chegou para nós, não há uma firmeza, não há uma afirmação que Deus está conosco. Olha o que Paulo diz, se Deus, o texto diz, ou melhor, se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja, mediante essa expressão que está na minha versão, na sua versão, nós podemos até enxergar que há um contraponto entre a teologia de Paulo e a teologia de Cristo. Por quê? Porque em Mateus 28, 20, Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que há uma afirmativa, há uma afirmação de Cristo. Estarei convosco
todos os dias. Então Cristo afirmou que estaria conosco. Aí Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, na transliteração houve uma mudança, mas a expressão aqui na construção grega é visto que Deus é por nós. Não tem a afirmação, visto que Deus é por nós. Uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Então, perceba, meus irmãos, a grande dimensão que uma palavra tem a capacidade de fato mudar todo o roteiro do texto. Então, Paulo está declarando que Deus, de fato, na construção grega, está conosco e também quem será contra nós. Então veja, mediante tudo isso, nós vamos perceber que Paulo faz destaques nesse texto a respeito da convicção. Ele vai destacar quem morreu, quem justifica, quem ama, quem morreu, quem ressuscitou. Então, são textos, são expressões, ou melhor, nesse texto aqui, que invocam ou que evocam de fato uma ação poderosa de Cristo na vida daquele que crê. Então vamos lá. Mediante essa breve introdução ou explicação, eu queria então agora partir da premissa de que quais são as convicções que precisamos ter. Volto a repetir, precisamos ter. Primeiro, precisamos ter a convicção da nossa salvação. Não existe vida cristã verdadeira, veraz, se não há convicção da salvação que você diz que tem, que você recebeu de Cristo Jesus. Então, a primeira convicção que precisamos ter é da nossa salvação, queridos. Olha o que o texto diz em 1 João, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Aquele que crer no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crer no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Presta atenção, que Deus nos deu, olha a dádiva, a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem é o Filho? Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Perceba que aqui há uma doação que Deus nos deu ao efetuador que trouxe a doação, que é Cristo, e ao resultado dessa doação, vida eterna. Então preste atenção. A primeira convicção que precisamos ter é da nossa salvação, gente. Se nós não temos convicção da nossa salvação, que tipo de evangelho estamos vivendo? Que tipo de evangelho estamos pregando? Que tipo de evangelho estamos anunciando? Então é preciso, inicialmente, primeiro, termos a convicção da nossa salvação. Primeira epístola pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo disse: fiel é a palavra do Senhor e digna de toda aceitação. Aí Paulo diz que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então veja, Paulo está dizendo que Cristo é aquele que salva. O que diz Marcos capítulo 16, versículos 15, 16 e 17? Todo mundo conhece. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então veja, meus irmãos, em segunda epístola pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, disse: Deus nos salvou. Deus nos salvou. Lucas 19, 10 está escrito: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então veja, queridos, que a primeira convicção que eu, você, precisamos ter é da salvação. E quando falamos de salvação, preste atenção, os irmãos que estão nos assistindo aí, preste atenção. Quando falamos de salvação, é preciso entender 4 verdades. Eu vou usar aqui minha mão de maneira pedagógica. Minha mão aqui. 4 verdades. O autor da salvação, o efetuador da salvação, o sacrifício da salvação e o resultado da salvação.
Vou repetir. O autor da salvação, o efetuador da salvação, o sacrifício da salvação e o resultado da salvação. Pastor, explica melhor. O autor da salvação é Deus. O efetuador da salvação é Cristo. O sacrifício da salvação foi a morte de Cristo. E o resultado da salvação é a vida eterna. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, em João capítulo 4? No versículo de número 10, Jesus diz para ela: se tu conheceras o dom de Deus aí é salvação. Aí Jesus diz: e quem fala contigo, ou seja, o efetuador do dom de Deus, o efetuador da salvação. Aí Jesus diz: tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então nós temos a salvação, o efetuador da salvação e o resultado da salvação. Cristo é o nosso Salvador. Sendo ele o nosso Salvador, nós temos a convicção de que nós temos salvação. Por isso, o doutor Lucas, o médico Lucas, no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, o documentário do Novo Testamento, ele disse que não é um nome dado em que importa que os homens sejam salvos. Que nome é esse? É o nome de Jesus. Então, queridos, a primeira convicção que nós precisamos ter é da nossa salvação. É da nossa salvação. Então, cuidado. Você precisa ter convicção da sua salvação e também estar apto, preparado para responder e respaldar a salvação que você acredita ter. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu até preguei domingo na nossa ceia aqui, nos nossos 2 cultos. Pedro disse: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estai sempre preparados para responder. A palavra grega para responder vem de apologia. Apologia vem de apologética, que é defesa. Escute, você não é defensor de Deus, não é defensor da Bíblia. Deus não precisa de defesa. A Bíblia não precisa de defesa. Você é defensor da fé, da esperança e da salvação que você professa. Olha o que o texto diz: e estáis sempre preparados para, propósito, responder a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança ou da esperança que há em vós. Há do verbo haver, existir, que há em você. Então Pedro está nos ensinando que precisamos estar preparados para responder cabalmente, com mansidão e tremor, a qualquer um que pedir a esperança que há em vós. Então veja, a primeira convicção que nós precisamos ter é da nossa salvação. Você crê na sua salvação, meu irmão? Você tem convicção da sua salvação? Se tem, glória a Deus. Se não tem, aprenda a ter, lute para ter, estude para ter, procure o conhecimento para ter e viva de maneira poderosa esta salvação. Poderíamos gastar um pouco mais de tempo na questão da salvação, mas não temos tempo suficiente. Você vai ver, a Bíblia vai dizer no Salmo de número, ou melhor, Isaías 62, o verso 1, diz que a salvação queima. Né? A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que a salvação é desenvolvida. Eu acho isso aqui maravilhoso. Então, é uma coisa maravilhosa a questão da salvação. Então, vamos lá. Segunda convicção que eu preciso ter a convicção do meu chamado. Segundo, eu preciso ter a convicção da minha salvação. Segundo, eu preciso ter convicção do meu chamado, gente. Você precisa estar convicto, independente se alguém aprova, se alguém aceita o teu chamado, você tem que ter convicção do seu chamado. Vamos para a Bíblia? Então vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Paulo escrevendo aos crentes da Galácia do Sul, Paulo disse assim, ó: mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe, preste atenção, vou usar a mão de novo, tá? Mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, o 16, revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre
os gentios. Preste atenção, queridos, que a chamada, ela está pautada exatamente em 5 pilares usados por Paulo para a sua chamada. Preste atenção. A tua chamada, a minha chamada, a nossa chamada, ela está pautada em 5 pilares, 5 pilares. E está no texto que eu citei. Qual, pastor? Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Quais são, então, pastor, esses pilares? Primeiro, aprovação. Paulo diz, mas quando aprove a Deus. Escute, a chamada tem que ter inicialmente a aprovação divina e não a aprovação dos homens. Tem gente que é aprovado pelo homem, mas é desaprovado por Deus. E inicialmente o nosso chamado precisa ter a aprovação divina. Quem tem que dar a aprovação inicial é Deus, querido. Lembra de 2:40, 2:52 de Lucas? Vai dizer que João Batista e Jesus cresciam diante de Deus e dos homens. Não era diante dos homens e de Deus. Por quê? Porque ninguém cresce primordialmente ou principalmente diante dos homens sem que não cresça diante de Deus. É preciso crescer primeiro diante de Deus. Então, primeiro, o teu chamado, o meu chamado, ele está pautado no primeiro pilar chamado aprovação. Querido, quem aprova a tua vida é Deus. Quem aprova a tua chamada é Deus. Quem aprova inicialmente o teu chamado é Deus, e os homens indiscutivelmente precisarão enxergar a aprovação divina na tua vida. Segundo, segundo pilar o segundo pilar é separação. O texto diz, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou. Então o chamado não é você quem se separa, é Deus quem te separa. É Deus que olha para você e diz, eu quero você dentre muitos. Lembra, meus irmãos, de Davi, quando o profeta, sacerdote e juiz Samuel quando Deus enviou Samuel até a casa de Jessé, ele disse assim, vai lá na casa de Jessé, eu estou usando uma linguagem coloquial, tá? Vai lá na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Escute, a preposição dentre é no meio de, ou seja, Jessé tinha 8 filhos, mas só um agradava ao coração de Deus. Então veja, no meio deles. Então o que aconteceu? Samuel foi lá e Deus tirou Davi dentre os seus irmãos, isto é separação, e ungiu como rei em Israel. Então, o chamado, o segundo pilar dele é separação. É Deus quem separa, é Deus que estabelece essa separação. Lembra de Jeremias 1:5? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, né? Antes que saísse da madre, e as nações te consagrei. Dei como profeta, mas antes de dar como profeta, o texto diz, te consagrei. Então veja, há uma separação. Terceiro pilar do chamado é exatamente a convocação. Olha o que o texto diz. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, aí o texto diz, e chamou. Separou e chamou. Escute, a separação aqui, que é para ele, está literalmente ligada, conectada à convocação. A expressão chamou aqui no grego é alçar a voz de forma que alcance o objetivo para que a voz foi alcançada. Então veja, Paulo disse, eu não me ofereci, ele foi quem me chamou. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não me ofereci, eu não dei meu nome, foi ele quem me chamou. Hoje há um místico de pessoas se intitulando, se chamando, se vocacionando, dizendo que é isso, que é aquilo que faz. Não. O chamado está pautado literalmente no chamado. É Deus quem chama. Vou provar. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Olha o que Paulo diz. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Nós temos a fidelidade do que chama, Deus. Nós temos o peso de quem chama, a sua palavra. E nós temos o propósito, a ação de quem chama, fará. Escute, receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Deus foi quem te chamou. A voz dele tem um peso significantíssimo. Significante na tua vida, extraordinariamente. E o que ele disse que faria na tua vida, pode aguardar, ele o fará. Porque ele é Deus poderoso, grandioso e
Veja, meus irmãos, que nós temos a aprovação divina, a separação divina, o chamado divino. Quarto, nós temos o quarto pilar do chamado é a graça. Paulo disse, separou e me chamou mediante, ou segundo, ou conforme a sua graça. Não é você que é bom, sou eu, não é o pastor Welto que é bom, não, é a graça de Deus. É a graça quem faz, é a graça quem escolhe, é a graça quem joeira, é a graça quem elege, é a graça quem traz para perto. Foi que Paulo disse, queridos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, eu sou o que sou pela graça do Senhor. Não que eu seja mais, mas a graça do Senhor não foi em vão, não eu, mas a graça do Senhor. Então, queridos, quarto pilar, graça. Você prega, você canta, você tem talento, você tem aptidões, você tem dons por causa da infinitude ou da multiforme graça de Deus. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. A irmã Alessandra falou que é graça. E exatamente, querido, graça. Tudo é pela graça. Quinto pilar do chamado é revelação. O texto diz assim, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou mediante a sua graça, preste atenção que eu acho isso aqui extraordinário. O texto diz assim, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. O segredo do versículo 16 está exatamente em duas palavras, em e para. Em, para. Em é uma preposição para dentro, para é exatamente uma preposição para fora. Então veja, o segundo pilar do chamado, Deus trabalha primeiro em você, em mim, dentro, para depois nos usar por fora, ou exteriormente. Então veja, todo chamado, ele tem o quinto pilar chamado revelação. Deus, Cristo se revela em você. Experiência, profundidade, intimidade, conhecimento, nível, elevação, comunhão. E a partir dessa elevação, comunhão, intimidade, percepção, conhecimento, persuasão divina, ele te leva, ele te direciona para você falar. Veja, só fala para fora quem já foi trabalhado por dentro. Não queira ser pregador, meu irmão, sem primeiro ter conhecimento do Deus dentro. Deixa ele agir dentro, deixa ele produzir dentro, deixa ele te transformar dentro, deixa ele modificar a tua visão de dentro para fora. E aí sim, você, eu, nós estaremos aptos para cumprir cabalmente o nosso chamado. Então, segunda convicção que precisamos ter é do nosso chamado. Quem te chamou não foi o teu pastor, quem te chamou não foi o pregador, não foi o conferencista, não foi A, não foi B. Quem te chamou foi o próprio Deus. João capítulo 15, versículo 16. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedides em meu nome vos será feito ou vos será concedido. Quem te chama é quem? Deus. Vamos mais para uma prova? Atos capítulo 9, versículo 15. Né? O Senhor vai até Ananias e diz assim, eu quero mudar a vida de um homem. Na verdade eu já mudei, só que ele está esperando você lá. Vai lá. Ananias começa a fazer questionamentos a respeito de Saulo. Aí o Senhor disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quem escolhe é Deus. Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Quem te chamou, meu irmão, foi Deus. Então tenha plena convicção do teu chamado. Ah, pastor, mas ninguém me viu ainda, ninguém me enxergou, ninguém me deu oportunidade, ninguém me viu ainda, pastor, não viu o talento, o chamado, a vocação que Deus. Fica tranquilo, só mantenha-se firme, convictamente naquele que te chamou, e isso basta. Por que, pastor? Falo isso com experiência própria. Vai chegar uma hora que aquilo que Deus te deu se tornará visível. E mesmo que os homens coloquem as mãos nos olhos, não conseguirão ofuscar o brilho da glória de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Esta palavra veio direto do coração de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra em nome do Senhor. Isso, a irmã Nádia falou aqui,
Tudo é no tempo isso. É Deus quem estabelece um tempo. E o tempo que ele estabelece, ninguém consegue abafar, ninguém consegue desmistificar, ninguém consegue distorcer, ninguém consegue tirar as oportunidades, porque Deus estabeleceu o tempo para você. E quando chega, não é você quem vai atrás, é a oportunidade que vem atrás de você, porque Deus está na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Mas vamos lá, senão não dá tempo da gente falar. Então, duas convicções já falamos. Primeiro, precisamos ter convicção da nossa salvação. Segundo, precisamos ter convicção do nosso chamado. Gente, terceiro, eu não sei se glória a Deus agora vai ser muito bom, mas é verdade. Precisamos ter convicção dos sofrimentos. Pastor, tá falando sério? Seríssimo. Precisamos ter convicção de que nunca seremos isentos de sofrer. Escute, quem foi salvo do mundo, quem foi salvo do inferno, e quem tem um chamado divino precisa entender que os sofrimentos, as perseguições, os percalços, as intempéries, as dificuldades, as agruras, as aflições vão nos acompanhar diariamente. Segunda epístola pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12, eu vou até ler com vocês e explicar esse texto, porque ele é muito, mas muito pedagógico, tá? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 11 e 12. Paulo diz assim, ó: as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Deixa eu aqui, ó. Paulo fala de perseguições e sofrimentos no plural. Ele não fala de perseguição no singular. Ele não fala de sofrimento no singular. Ele fala de perseguições no plural e fala de sofrimentos no plural. Ó, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Aí ele vai dizer assim, eu estou usando a versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Ele vai dizer assim, ó, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Preste atenção. Nós vamos passar, meus irmãos, por inúmeras perseguições e sofrimentos. Paulo diz por variadas perseguições, mas teremos duas coisas. Número 1, precisamos suportar. Paulo disse aqui, ó, que variadas perseguições tenho suportado. Se você não consegue suportar os sofrimentos e as perseguições que virão sobre você por causa do seu chamado e da sua salvação, você não terá êxito na sua vida espiritual. É preciso suportar as pancadas, as pedradas, as calúnias, a inveja, as difamações, as fofocas. É preciso enfrentar e suportar tudo isso, porque quando você não conseguir suportar, o texto diz, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, querido, nós não vivemos numa redoma de vidro, como o Papa. Não. Nós sofremos, nós padecemos, nós nos angustiamos, nos decepcionamos, nos desanimamos, sentimos pressões, sentimos calafrios, sentimos medo, sentimos, sabe, as aflições amassar, amarrotar o nosso coração, porque isso faz parte da vida daquele que tem um chamado, ou seja, ele enfrenta isso de fato. Então veja, queridos, que precisamos ter convicções dos sofrimentos, e eu acho lindo um texto que eu vou citar para vocês, tá? Que eu vou ler aqui para vocês, Atos capítulo 9, eu citei o 15, quase ainda agora, sobre o chamado. Agora eu vou citar o 16 e explicar a respeito do sofrimento que nós passamos como chamados. O 15, o texto diz assim, ó: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Veja só, o 16, gente, diz assim, ó. O 16 diz exatamente assim: pois eu lhe mostrarei o quanto
lhe importa sofrer pelo meu nome, pois eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Nós aprendemos 3 coisas aqui. Número 1, o Deus que chama, ele não engana. O texto diz, te mostrarei. O homem te faz promessa e te mostra as coisas boas. Naturalmente, mostra as coisas boas, mas às vezes ele omite, não fala as coisas. Deus não. Deus, quando chama, ele revela logo, eu te mostrarei. Então Deus chama e não engana. Segundo, Deus não maquia o sofrimento que vamos passar. Está aqui, meu irmão, está aqui, ó. O texto diz assim, ó, e eu te mostrarei o quanto deve padecer. Irmão, essa palavra aqui, o quanto, grave na sua Bíblia aí, é um advérbio de intensidade. Pelo amor de Deus, guarde isso. Quanto aqui é um advérbio de intensidade, que indica a intensidade ou a profundidade do sofrimento. Então, quando Jesus chamou Paulo, ele disse, olha, eu estou te mostrando que você vai passar por dificuldades intensas, profundas, altas, mas eu também estou te mostrando o propósito do seu sofrimento. Pelo meu nome, não é por você. Você não sofre por você, você sofre por causa de Cristo, uma causa maior, a causa que ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Então veja, queridos, que a terceira melhor convicção que precisamos ter é dos sofrimentos. Meu irmão, você não está isento de perseguição. Tem gente que não vai gostar de você, tem gente que não vai, já viu com a expressão, não vou com a tua cara? Pois é, você tem que estar preparado para isso, você tem que entender que todo chamado tem um propósito, e o propósito nos faz passar por sofrimentos inimagináveis. Às vezes eu fico vendo o pessoal, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, eu quero ser cantor, mas não imagina a dimensão dos sofrimentos que você vai passar. Tá? Você está apto a ficar abandonado depois de pregação, querido? Com um filho no braço de 8 meses, chovendo, sem ter dinheiro para voltar, aí pregar nos lugares e depois não ter lugar para dormir. Tá entendendo, querido? É árduo, é pesado, sabe? As pessoas te interpretarem mal, as pessoas dizerem assim, você vai sofrer, queridos, mas a graça e a mão do Senhor estará sobre a sua vida de forma poderosa, te dando forças e graça para você suportar em nome do Senhor Jesus. Amém? Quarta convicção que eu e você precisamos ter, sabe qual é? É do trabalhar de Deus. Seja convicto, meu irmão, minha irmã, no trabalhar de Deus. Pastor, onde que está escrito isso? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Há uma versão que vai dizer assim, ó, estou convencido plenamente de que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. A outra versão que vai dizer assim, ó, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará ou concluirá até o dia de Cristo. Veja, queridos, que Paulo aqui destaca a literalidade do trabalhar de Deus. Paulo aqui, ele avança numa profundidade que eu acho extraordinária sobre o trabalhar de Deus. Paulo classifica o trabalhar de Deus de 4 formas aqui. Primeiro, a pessoa. Estou plenamente certo de que quem é aquele? É o próprio Cristo. É Ele quem trabalha. Quem trabalha na tua vida não são os homens. Quem trabalha na tua vida é o próprio Deus. Segundo, o pontapé iniciado, o trabalhar de Cristo. Estou certo de que aquele que começou ou iniciou, Cristo sempre vai começar a algo extraordinário na sua vida. Terceiro, Paulo dá a qualidade do trabalhar de Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra. Perceba que ele usa o adjetivo boa antes do substantivo obra. Porque Paulo está qualificando o trabalhar de Deus. E quarto, Paulo está falando sobre o ápice ou a conclusão do trabalhar
de Deus, o texto diz, ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Então nós temos aquele que trabalha, o pontapé inicial ou o início daquele que trabalha, a qualidade daquele que trabalha e a conclusão daquele que trabalha. Sabe o que me chama a atenção? Eu tenho certeza que isso vai tocar no seu coração, falar no seu coração. Sabe o que me chama a atenção? É exatamente a qualidade do trabalhar de Jesus nas nossas vidas. Como assim, pastor? Paulo diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós. Por que que a obra é boa? Por que que a obra é qualificada? Por duas razões. Quem diz isso não sou eu, é o próprio apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Paulo diz, Deus é o que opera em vós, tanto o seu querer como o seu efetuar ou realizar segundo a sua boa vontade. Sabe por que o trabalhar de Deus é qualificado? Por duas coisas, ação interna e ação externa. Pastor, explica melhor. Ação interna de Deus, o texto diz, é Deus quem trabalha em nós. Tanto o seu querer é vontade dele, como o seu realizar é ação dele. Então veja, ação interna é vontade dele, realizar é ação externa. Ele quer, ele faz porque ele quer, ele faz porque ele quer. Então Deus dá qualidade na tua vida através da ação que vem dentro dele, e ele exterioriza na tua vida por meio das suas mãos. Querido, creia no trabalhar de Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Tenha convicção no trabalhar de Deus. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se ouviu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Creia no trabalhar de Deus, ele está trabalhando na tua vida. Tenha convicção de que essa pandemia não veio para te desmontar, te desqualificar, te desmoronar, colocar você para baixo. Essa pandemia tem um propósito. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, na sua mentalidade, na sua vida. Entenda que ele está trabalhando, e o trabalhar dele às vezes é cortar algo que não agrada a ele na nossa vida, é retirar, é vasculhar, é nos sondar, sabe? É nos preparar para algo mais forte, para algo mais extraordinário. Então, quarta convicção que precisamos ter é exatamente do trabalhar de Deus. Irmão, Deus está trabalhando. Embora você não veja, mas ele está trabalhando. Então entenda que ele está trabalhando poderosamente, fazendo coisas acontecerem na sua vida. Amém? Quinta convicção que precisamos ter, e aqui a gente já vai encerrando, caminhando para o final, precisamos ter convicção da vinda do Senhor. Meu irmão, eu disse domingo aqui na igreja, eu estou esperando Jesus agora. Não era ontem, meu irmão, não é para amanhã. Estou esperando Jesus voltar agora. Precisamos ter convicção, queridos, da vinda do Senhor. Primeira epístola de Paulo aos crentes de Tessalônica, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Eu acho esse texto célebre, maestrino, genial esse texto. Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí o texto vai dizer assim, ó, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos, do versículo 16. E nos encontraremos com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor. Aí o texto diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha só, querido, Paulo estava escrevendo, vou até teatralizar aqui para vocês, tá? Mediante aqui a live aqui, ó. Parece que eu estava do lado de Paulo quando ele começou a escrever sobre a vinda do Senhor. Porque o mesmo quem vem, descerá, a ação de quem vem, o movimento de quem vem, do céu, a origem de onde ele vem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Aí o texto diz assim, ó, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos,
Paulo poderia muito bem dizer assim, ó, depois os vivos, depois os tessalonicenses, depois os crentes, depois os pastores, depois os santos, depois os vigilantes. Não, Paulo se inclui, ele fala no plural, depois nós. Sabe uma coisa? Eu creio naquilo que eu estou escrevendo. Aleluia. Eu creio. Tem gente que canta, mas não tem convicção do que está cantando. Tem gente que prega, mas não tem convicção daquilo que está pregando. Então, querido, preste atenção. Nós precisamos ter convicção daquilo que pregamos, vivemos, ensinamos. Convicção faz a diferença. Convicção é extraordinária. Sabe o que eu me lembrei? George Whitefield era um pregador ao ar livre. É conhecido como o pregador das grandes multidões sem usar o microfone. Ele tinha aproximadamente 1,96 m, 92 e 96 de altura e pesava um pouco mais de 60 quilos. Era um esqueleto ambulante. Um homem de Deus, um homem extraordinário. E tinha um ateu que sempre acompanhava George Whitefield nas suas ministrações, nas suas pregações. Um dado dia, George Whitefield estava pregando. Esse testemunho que eu estou contando, querido, está no livro Heróis da Fé, tá? Heróis da Fé. Isso aqui não é invenção, não. Está no livro Heróis da Fé. George Whitefield, então, está pregando, começou a pregar, e o ateu, ele se atrasou para ouvir o George Whitefield. Escute, o cara era ateu. De repente, quando George Whitefield começou a pregar, porque ele se atrasou, ele saiu em praça pública, em via pública, correndo para ouvir George Whitefield pregar. De repente, um senhor que estava varrendo um pátio olhou para ele e disse: "Para onde vais? Tão rápido, tão veloz dessa forma?" O homem parou e disse: "Eu estou correndo para dar tempo de ouvir a pregação de George Whitefield." O homem que estava varrendo no pátio perguntou para ele: "Mas você não é ateu?" Ele disse: "Sim, é verdade." "Então por que você vai ouvir ele se você não crê naquilo que ele prega?" O homem prontamente respondeu: "Eu não creio, mas ele crê." Que coisa interessante. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou porque eu creio, eu vou porque ele crê naquilo que ele fala. Ele tem convicção daquilo que ele fala. Exatamente no texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Paulo tinha convicção de que a vinda do Senhor ela é certa. Nada pode tirar a nossa convicção da vinda do Senhor. Jesus está voltando, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 19 ao 22. A Bíblia diz que Paulo chegou em três regiões, Antioquia, Listra e Icônio. Quando chegou lá, os homens enfurecidos com Paulo apedrejaram até quase a morte. Ninguém levantou Paulo. O texto diz que Paulo se levantou sozinho, queridos. Tá aqui, ó. Paulo se levantou sozinho, sem ajuda. Hoje a gente não pode ver uma cara feia que já quer desanimar, não quer mais na igreja. Você não tem convicção, querida. Você não tem convicção. Você não tem convicção. Paulo foi apedrejado. E o texto diz, irmãos, que eles tiveram ele como quase morto. 14:20, o texto diz: rodeando, porém, os discípulos. Levantou-se e entrou na cidade. Não foi levantado, levantou-se. O próprio Paulo levantou-se, entrou na cidade. O texto diz: no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Olha o 21 de 14 de Atos. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, o sofrimento não impediu o discipulado do mestre. Aleluia, dele discipular pessoas. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o 22, o camarada está todo machucado, gente. Ó, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Sabe o que eu aprendo? Os sofrimentos presentes, as perseguições, as aflições presentes, elas não podem se comparar com o peso de glória, conforme diz a Bíblia, que está reservado para nós. Aguenta firme, meu irmão, a trombeta vai tocar. Paulo disse que ela não dará sonido incerto. Paulo disse que ela é a última trombeta. Os nossos ouvidos estarão afinados no diapasão do Espírito para ouvir a trombeta de Deus, a trombeta que nos elevará, a trombeta que nos dimensionará para encontrar o Senhor nos ares e gozarmos desta eterna, gloriosa, pungente, santa, magnífica, elástica, poderosa e verdadeira salvação. Querido, guarde o teu coração, guarde a tua alma. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pastor, mas faz muito tempo, não tem problema. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10, Pedro disse que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, meu irmão, aguarde, vivendo piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança da glória e da manifestação do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, o Senhor está voltando. Isso é verdadeiro. Isso não é falácia. Isso é, de fato, aquilo que está pautado, escrito, registrado na sua palavra e que nós precisamos, de fato e de verdade, crer na vinda do Senhor. E último, para encerrarmos, primeiro, precisamos ter convicção da nossa salvação. Segundo, precisamos ter convicção do nosso chamado. Terceiro, precisamos ter convicção de que não estaremos isentos do sofrimento, eles nos acompanharão, mas a graça do Senhor estará conosco. Quarto, precisamos ter convicção do trabalhar de Deus nas nossas vidas. O texto diz que ele trabalha sendo uma boa obra. Quinto, precisamos ter convicção da vinda do Senhor. Jesus está voltando. E sexto, para encerrar, precisamos ter convicção da recompensa final. Talvez o que você está fazendo, talvez o que você está fazendo, talvez a forma como você está vivendo, ninguém ainda te aplaudiu, ninguém ainda disse assim, poxa, esse irmão, essa irmã é uma bênção e tal. Não tem problema, a recompensa virá do Senhor. É o próprio Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que ele não é injusto para se esquecer daqueles que trabalham, daqueles que agem. Então veja, o próprio Paulo, quando estava na antessala da morte, faz um destaque genial, maravilhoso, preciso, a respeito da recompensa que está preparada para você, para mim, para todos aqueles que são fiéis ou serão fiéis até a morte. Onde está, pastor, isso então? Está na Bíblia, segunda epístola pastoral de Paulo, capítulo 4, versículos de número 6, 7 e 8. Olha o que Paulo diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Irmão, eu passei a live inteira e não disse isso, eu vou dizer agora. Irmão, o que eu vou explicar aqui agora, se você não der um glória a Deus aí, sabe, soltar o coraçãozinho aí, dá um aleluia, irmãos, é porque o negócio está difícil para tu mesmo. Eu vou explicar agora, presta atenção, vou repetir. Segunda epístola de Paulo, capítulo 4, a Timóteo, segunda epístola pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Presta atenção, vou pausar. Ó. Quanto a mim, pessoa, estou sendo já oferecido por libação, sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. A palavra partida aqui dá a ideia de viagem. Crente não morre, ele viaja para as mansões celestiais. Dá a ideia de desatracar, meu irmão, um navio. Sabe o que Paulo está dizendo? Estou chegando no meu lugar de origem. Por isso, Paulo disse em Filipenses 1:20, o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Por isso o próprio Paulo disse em Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, origem. O tempo da minha partida é chegado. Aí o versículo 7, muito conhecido, olha o que o texto diz: combati o bom combate, soldado, completei a carreira, atleta, e guardei a fé, cristão. Escute, Paulo está na beira da morte, está dizendo, olha, eu fui um soldado, eu fui um atleta e eu sou um cristão. Aí ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Recompensa. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o reto juiz me dará naquele dia. Prepara para dar glória de novo, irmão. Ó. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que Paulo está dizendo? A recompensa não é só para mim. A recompensa é para todos que amam a vinda do Senhor. Se você tem convicção da sua salvação, se você tem convicção do seu chamado, se você tem convicção dos sofrimentos, se você tem convicção do trabalhar de Deus, se você tem convicção da vinda do Senhor, pode ter certeza que o Senhor nos receberá, seja pela morte, viajando antes do arrebatamento, ou seja, pelo arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus através da poderosa palavra do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Então aguarda firme. Aguarda, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando eu, você, nós chegarmos no céu, nós vamos citar 3 verbos na ação passada. Como assim, pastor? Está aqui, irmão, não é eu que estou inventando, é o texto aqui, ó. Combati o bom combate, completei e guardei. Combati, completei e guardei. Eu vou olhar para a irmã Nádia, vou olhar para a irmã Alessandra, vou olhar para o irmão Chagas, vou olhar para a irmã Juliana, vou olhar para o irmão Alisson, para a irmã Maria, para o Gerson, para todos que estão aí, e vamos dizer assim, ó, valeu a pena combater o bom combate no mundo, valeu a pena completar a carreira, valeu a pena guardar a fé, vamos cantar em adoração, no grande coral, celebração, adoração, louvor e gratidão ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tenha convicção. Não deixe nada nem ninguém arrancar isso de você. Creia na sua salvação. Creia no seu chamado, Deus te chamou. Creia que os sofrimentos não impedem da glória de Deus se manifestar na sua vida. Creia exatamente que Deus está trabalhando na tua vida, no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado, na tua vida. Eu sinto a autorização, o impulso de Deus para dizer para você nessa noite, Deus está trabalhando no seu coração. Deus estará agindo na tua mente, mulher, homem, você que está ouvindo esta palavra da Bíblia, não do pastor Welton, da Bíblia, creia que Ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque o nosso maior triunfo, querido, o meu maior triunfo, não é pregar nos grandes eventos do Brasil. Não é ensinar em várias escolas bíblicas de obreiros, de jovens, como já tive o prazer de participar de muitas. Não. O meu maior prazer, a minha maior labuta, a minha maior carreira, sabe para que é? É para avançar, é para ter uma vida no altar. É para viver convictamente diante do Senhor, para que eu possa literalmente agarrar 1 João capítulo 3, versículo 2, amados. Ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele e haveremos de vê-lo como Ele é. Ô, irmão, desculpa a expressão que eu vou utilizar, talvez você não queira entender, mas irmãos,
O Senhor Jesus, Ele merece a nossa prostração, mas eu vou pedir para beijar os seus pés, beijar as suas mãos e dar aleluia e louvor ao seu nome. Bendito seja Deus. Querido, nossa live está terminando, 20 segundos. Grande abraço, obrigado a todos. A live vai ficar salva, compartilha, abençoa vidas. E tamo junto, gente. Daqui uns dias tem mais lives. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Grande abraço. Aleluia.